Então, uma boa noite para vocês que estão aqui presenciais e uma boa noite também para quem está em casa. Vocês devem estar se perguntando, né, como alguns alunos já falaram assim, professora, mas já teve aula de redação, os que já estiveram aqui, né? Sim, a redação é uma aula que abrange muita coisa, muitos assuntos. Quando a gente teve redação aqui, os alunos antigos, a gente até que aprendeu bastante coisa, foi bastante, né, tiramos até coisas, colocamos coisas que não estavam na apostila. Só que os alunos que estão chegando, eles têm que saber o quê? A base, pelo menos. E para vocês que já aprenderam pelo menos um pouco a base, nada mais, nada menos do que vocês revisarem. Porque tem gente que já pode ser, não lembro de mais nada. É até bom porque eu não lembro de mais nada mesmo, professor. Então, é muita coisa. Tem aula de história, tem aula de matemática, é muito corrido para vocês, até entendo. Então você não vai lembrar de uma aula que eu dei há não sei quantos meses atrás, né? Então, sempre bom revisar. Por que isso? Redação, hoje em dia, como eu falei nas outras aulas, a redação é crucial. Não tem jeito, você não tem como fugir desta matéria. Antigamente não era cobrada, entendeu? Hoje é. Tanto para você, para um concurso público, tanto para você arrumar um emprego. Se você for sair arrumar um emprego, você vai fazer uma entrevista e automaticamente você vai fazer uma prova dentro da sua área e dentro da sua área você vai fazer uma redação. Então não tem como fugir, né? O Enem aí da vida. Você só vai conseguir se você fizer uma boa redação. Não adianta você ser muito bom nas outras disciplinas e redação você não for. Então não adianta a gente jogar, né, tentar empurrar com a barriga, dizer que não quer aprender. Mesmo assim, por exemplo, eu não gosto de matemática, mas tenho que aprender, não tem? Então, é a mesma coisa. Tem gente que não gosta de português, mas tem que aprender as regras da língua portuguesa, algumas coisas, porque tudo é o português, né? Também. Então, não tem como a gente fugir dessas regrinhas. Aqui, eu botei assim, pré-redação. Inclusive, o que está aqui no quadro, os alunos antigos, eu não coloquei isso, tá? Posso ter citado algumas coisas, mas eu não botei, para você ver que uma aula acaba sendo diferente da outra, né? Quando a gente fala em redação, a gente pensa o quê? Caraca, a professora ai que chata, vai me dar um título, eu vou ter que fazer redação, né? Mas antes de você elaborar uma redação, você tem que saber algumas coisas, que é a base dessa redação. Não adianta eu saber, né, algum assunto e não saber explorar esse assunto no papel. Existem pessoas muito comunicativas, né, que falam bem, se expressam, mas na hora de colocar no papel, parece que dá um branco, não consegue sair nada. Então, acontece com ela, acontece com muita gente. E na hora do nervosismo de uma prova, de um concurso público, pior ainda, porque você está ali, caramba, eu tenho que fazer ainda a parte de matemática, eu tenho que fazer isso, tem a redação ainda e vai-se embora o tempo. Então tudo isso é passado para vocês, uma técnica. A redação ela não é uma coisa que você vai lá pegar o papel e pronto, acabou, escrever o que você quer. Não, existem tópicos, existe o tema, existe para você aprender primeiro o que é uma pré-redação para chegar à redação, tá? Então, o que seria essa pré-redação? Olha o que eu coloquei aqui. Deixa eu ver se está filmando ali. A redação, ela não começa quando você o quê? Escreve, e sim quando você organiza as ideias e os pensamentos. Então, ou seja, não é você pegar o papel e sair jogando o que você sabe ou o que você não sabe, ou que, eu vou escrever isso aqui, né? Não é assim. Você tem que organizar as suas ideias, organizar esses pensamentos, botar em ordem para ver se aquele problema pode ser solucionado, né? Existem os desafios, dependendo do tema, existem os desafios dentro do tema. Então você tem que desenvolver isso. Então você tem que organizar isso primeiro, as suas ideias e os seus pensamentos. Olha o que eu continuo aqui. Isso já ajuda te dando clareza e facilidade para colocar no papel. Depois, evita de você cometer a coesão e a coerência. Ora, se eu fosse uma professora que não importasse com vocês, eu poderia pegar a apostila e simplesmente começar como está aí, coesão e coerência. Mas como que eu vou falar sobre coesão e coerência se o aluno não sabe muito bem a base da redação? Tá? Porque uma coisa puxa a outra.
Então, nós vamos falar, professora, sobre coesão, o que seria uma coesão e coerência? Vamos sim, vamos dissecar esses assuntos. Só que o primeiro eu tenho que saber isso aqui. Antes de vocês fazerem uma redação, você vai lá, está no concurso público, né, e você tem uma folha rascunho. Você não pega uma redação e pega e escreve logo na folha original. Isso foi falado em as outras aulas passadas. O que você faz primeiro? Tem o rascunho, e ali, através do rascunho, você vai escrever a sua redação, né, suas ideias, seus pensamentos, e depois você vai o quê? Reler e vai transmitir para a folha o quê? Original. Não é assim? O certo é esse. Por que isso? Porque não pode ter o quê? Rasuras, não pode ter riscos, senão o redator já te elimina, tá? Uma das coisas importantes é isso. Escreveu alguma coisa, riscou, não pode acontecer isso. Por isso existe a folha, que é justamente para te preparar a depois passar aquela folha ali. Por isso que existe um certo tempo hábil, né, para você escrever essa redação. Eu botei aqui. Mas, professora, como organizar essas ideias, então, que a senhora está falando ali, que não existe, que eu tenho que chegar no rascunho, né, e depois para iniciar a minha redação? Todos nós sabemos, desde pequenininho, que você aprendeu, que existe início, meio e fim. Você aprendeu isso pequenininho, só que agora você está no ensino médio. A estrutura da redação é o quê? Introdução, desenvolvimento e a conclusão. Em toda a redação tem que ter isso. Você não pode ter uma introdução e já, de repente, encerrar com a conclusão. Tem que desenvolver tudo. Então, para organizar essas ideias, para depois estruturar essa redação, como que eu vou organizar? As suas ideias vão ter que ter o quê? Um objetivo de clareza. Ora, como que eu posso, como já aconteceu, de pegar uma redação, onde que entra depois a gente vai explicar de questão de coesão e coerência. Como pode eu pegar uma redação de um aluno e o aluno começar a escrever sobre um tema, sobre um fato acontecido, né, que aconteceu, enfim, e de repente ele sair totalmente do assunto ou não explicar corretamente, não botar com clareza ali. Então, primeiro você tem que ter o quê? Clareza em tudo aquilo que você vai escrever, tá? Depois eu botei aqui um tema. Esse tema são temas muito de Enem, né? Temas do dia a dia que o pessoal utiliza muito. Você tem que se virar e fazer uma redação do tema que você escolheu lá. Acontece disso que ela está falando, acontece de você ter o tema, né? E acontece de você poder fazer um tema. Né? Tem as duas opções. Que bom, para fazer um tema. Mas assim, é raro. Geralmente eles te dão um tema para ver o seu conhecimento, entendeu? Porque quando você já vem com um tema já preparado na mente, é fácil de elaborar aquilo ali e botar no papel, né? Porque você leu, então quando tem um tema livre, caramba, vou falar sobre, sei lá, violência, né? Não sei. Você já vai preparada para aquilo, mas no Enem ou qualquer concurso público não é o objetivo dele. O objetivo deles é o quê? Ver o seu conhecimento, o domínio sobre o assunto, sobre o tema, tá? Então, por isso, na maioria das vezes, que os assuntos, os temas, são dados por eles, entendeu? Aí, voltando aqui, temos desafios da saúde pública no Brasil. Ô, professora, geralmente os temas não se repetem não, né? Não, muito difícil. Pode acontecer de muitos anos atrás, mas geralmente são temas atualizados, entendeu? Procure sempre ler, né? Eu já falei sobre isso nas outras ocasiões, e eu sempre falei, ter conhecimento é tudo. Se você ler, você tem conhecimento daquele assunto, então você vai dominar aquele assunto, tá? Porque, como eu expliquei para você, os temas são sempre atualizados, né? Os desafios, pode até acontecer, um dia cair até alguns temas aí, vamos voltar tudinho, normal, sobre o quê? Sobre o assunto de pandemia, então pode ficar ligado em relação a isso. Né? Se você está fazendo enfermagem, alguma coisa vai cair sobre o quê? Sobre a saúde e assim por diante, tá? Vamos lá. Os desafios da saúde pública no Brasil. Deixa eu ver aqui para não ficar muito grande o coisa.